Este programa não é recomendado para menores de 10 anos. Olá, Melhor da Vida começando, e aí na sua casa, na sua boa companhia, tem coisa boa vindo por aí, né, Thiago? É verdade, é um prazer estar aqui com vocês, espero que você se sente e desfrute de tudo aquilo que a gente vai trazer. Vamos estar falando hoje sobre propósito de vida, vamos estar falando sobre desenvolvimento humano e o que mais tem? Também a gente vai falar sobre a jornada do consumidor, principalmente nessa nova era do consumidor digital. O que muda na experiência do consumidor agora com as compras pela internet, hein? Já parou para pensar? Vamos também falar sobre saúde íntima masculina. Olha, pessoal, muito importante essa entrevista, trazendo questões que você precisa aí na sua casa entender para garantir a saúde do homem. Vai, não perde, fica aqui com a gente. Estamos só começando. Olá pessoal, estamos começando aqui o nosso programa com o professor Gilmar, ele que tem uma trajetória linda dedicada à educação, ao ensino e ao conhecimento pessoal. É um prazer estar com você e é um prazer estar com o senhor, doutor. Doutor Gilmar, professor Gilmar, né? Professor Gilmar. Muito bem-vindo. Muito feliz de estar recebendo o senhor aqui. O senhor tem uma vasta experiência para compartilhar com a gente, né? Diz para nós o que é, no seu entendimento, uma vida com propósito. Uma vida com propósito é aquela vida que você escolhe uma única coisa para você fazer, ter foco. Foco. Então a essência do propósito é o foco? É o foco, porque quando você escolhe um caminho, entendeu? Aí você visualiza, porque você pode andar até de uma maneira acelerada, se você não souber para onde você está indo, aí você, quanto mais acelera, mais você se perde. Então, o principal, as respostas de todas as perguntas estão onde? Estão dentro de você. Você buscar isso dentro de você. Isso requer tempo, maturidade, dedicação, acolhimento da família, da e até escola. Humildade também para romper com aquilo, né? Eu sempre fiz isso, mas será que ele é o seu propósito, né? De se reinventar? Não é todo mundo que tem essa capacidade. Sobretudo humildade. Aliás, a humildade ela é um insumo que nós podemos usar em tudo, né? O senhor tem uma vasta experiência nessa área. Junto ao Instituto Galo, o senhor foi também diretor da UES, né? Fui secretário de Educação, coordenador pedagógico, chefe de departamento. Sim. E professor de Sociologia, de Filosofia. Nesse seu contato com essas diversas funções e esse trabalho relevante que o senhor tem na área da educação, o senhor acha que a educação hoje ela contribui formativamente para que as novas gerações encontrem seu propósito ou dificulta? Eu acho que, de uma certa forma, dificulta, porque lá o colégio onde eu ensinei, que era muito bem equipado, ele mas tinha uma coisa que ideologicamente eu rejeitava, porque eu vim da zona rural. Eu sou muito libertário, voluntarista, e então tem aquele negócio de fila, entendeu? E eu já não estava mais sendo religioso, e estava em colégios religiosos, né? Você não está pagando para eu ensinar? Eu vou ensinar aquilo que eu sei dentro dos princípios humanísticos. Isso é o que é mais importante, né? Mais importante. Hoje em dia, nos nossos dias, né? O Thiago tem filho pequeno e com certeza passa esse desafio. Eu, com meus clientes aqui, vejo isso muito corriqueiramente, né? Os que têm filhos adolescentes, as novas gerações, eles têm vício em barulho. Quanto maior o barulho, maior tem sido a dificuldade também em identificar um propósito. Então, o senhor acha que
a própria mudança que teve curricular nas escolas, quer dizer, foram retiradas várias disciplinas que eram relevantes para o desenvolvimento de um espírito crítico, Uma né? formação moral. De uma né? formação crítica, do pensamento, da reflexão, da análise. Como é que o senhor acha que nós poderíamos fazer? Qual seria o seu aconselhamento? No sentido de como nós podemos, se é possível, conter esse movimento? É possível reverter isso ou não tem mais jeito? É possível reverter, não é fácil, mas é possível. Isso, as escolas, primeiramente, eu vendo o quadro aqui de Fortaleza, as escolas de Fortaleza, elas são pessimamente administradas, falando nas escolas públicas, certo? Tem uma neta minha que está estudando numa escola, eu nunca vi tanto feriado. É sempre imprensando para dar mais folga. Quebra ritmo, né? Quebra o ritmo, Com certeza. não cria uma rotina para os alunos não se comprometem, os livros didáticos são mal escolhidos, eles nunca chegam ao fim. Foram doar os livros, eu disse, olha, esse livro aqui, História Contemporânea, não tinha uma anotação. Esse livro foi visto todinho, eu perguntei para minha neta, ela disse, não, o professor mal abriu o livro. Eu digo, vamos descartar esse livro? Ele teria que ter estudado aquele livro. Professor Gilmar, o que o senhor diria para a pessoa que está nos assistindo em casa e que tem essa dificuldade, ou tem um filho com essa dificuldade de encontrar um propósito de vida? Qual seria o seu conselho, a sua dica para essa pessoa encontrar o seu propósito de vida? Esse propósito de vida pode ser visto no propósito de vida dos pais. Então, eu aconselharia primeiro que a família olhe para os seus filhos, né? Certo? Então, dê todo o amor, coloque em boas escolas, mas não delegue a educação somente à escola. A formação moral vem copiada. Então, eu sou pelo silêncio. O silêncio educa. Escute o silêncio, você que está me ouvindo aqui. A solitude, né? A solitude. Qual é a diferença de solitude e solidão? A solitude é quando você está só e você está feliz, você está crescendo, você está se estudando, buscando o seu autoconhecimento, mergulhando no seu potencial infinito. E solidão é quando você está até no meio de uma multidão e você está triste, está depressivo, está precisando de terapia. Primeiro, o que é que você verdadeiramente quer? Tem alguns valores que a gente tem que cultuar. Um deles, a liberdade. A minha liberdade, eu não negocio com ninguém, entendeu? Eu sou tolerante, escuto, entendo, mas tem determinadas coisas que, se você abdicar disso, você deixa de ser você e você não vai ser feliz, entendeu? Então... É como já dizia Voltaire, né? Não concordo com nada daquilo que dizes, mas estaria disposto a dar a minha vida pelo direito que tens de fazer. É isso. Esteve aqui o professor Gilmar Oliveira, compartilhando sobre propósito de vida, educação e desenvolvimento humano, enfim, muita coisa. É um tema tão vasto, tão enriquecedor, né, que a gente até se deixa navegar fluindo nesses temas, porque isso que a gente conversou fala da própria origem humana, né? São vários ganchos aí que dá pra gente fazer vários programas para você, para melhorar a sua vida. Exatamente. Então fica com a gente que tem muito mais. A gente vai para o intervalo e volta já. O melhor da vida é viver, curtir um momento sem se preocupar, deixar na memória. Que tal cuidar da sua saúde sem sair de casa? O Mais Saúde Ceará leva atendimento médico, informação e apoio para o seu bem-estar. Agora você pode renovar sua receita médica de forma 100% gratuita, com toda a praticidade e segurança. Receitas para diabetes, pressão alta, transtorno do espectro autista, TDAH, ansiedade ou depressão. Tudo isso com atendimento no conforto da sua casa. Quer saber mais? Entre em contato conosco.
A vida vale a pena ser vivida. De volta aqui no Melhor da Vida, agora com a gente, o Bosco Nunes, que é CEO da AESIC. Explica um pouquinho o que é o trabalho da AESIC. A AESIC é um trabalho de estratégia de mercado. A gente coloca pessoas no centro e busca fazer com que a empresa ela consiga montar uma estratégia que vai atender às necessidades das pessoas. Quando eu falo da empresa, é um órgão feito por pessoas para pessoas. Então, essas pessoas externas, quando a gente fala do cliente e sociedade como um todo, mas também as internas, colaboradores, os proprietários, então todo o público está envolvido ali, fornecedores também de uma empresa. Essa é a ideia do empreendedorismo, né? Promover realmente esse bem-estar, esse desenvolvimento da sociedade. Muito legal. É interessante, você falou aí de estratégia de mercado, né? Estratégia comercial. E algumas pessoas podem até estar assistindo aí e dizer assim, não, mas isso é para coisa grande, é para empresas grandes, empresas antigas, não, né? É o empreendedor que está ali dizendo assim, poxa, eu gosto dessa área, eu vou começar a agir. E precisa ter uma estratégia, né? Não é só sair correndo, não é só começar. Bacana. E quanto menos dinheiro, mais necessário você faz estratégia, né? Porque você tem que ser mais criativo para lidar com os recursos que tem. Tanto questão de financeiro, mas também com todos os outros recursos que acabam sendo limitados para o empreendedor que está começando, ou o pequeno empreendedor mesmo, que já tem até um tempo, mas ainda não desenvolveu tanto negócio. Então, a estratégia junto à criatividade, né, que a estratégia nasce com a criatividade até, ela precisa ser realmente mais trabalhada ainda para esse tipo de empresa. Agora, Bosco, dentro desse contexto novo, né, porque os hábitos de consumo mudaram muito nas últimas 2 décadas, principalmente. E esse fator da digitalização teve grande participação nisso. Sim. Né? Agora, falando um pouco, saindo um pouco do foco da empresa e indo mais em direção ao consumidor, né? No teu entendimento, o que é que realmente mudou na experiência do consumidor com essa digitalização? Nossa, mudou muita coisa, muita coisa. Primeiro, a quantidade de estímulos. Eu poderia até começar dizendo que um texto mais padrão do mercado começou a mudar as ferramentas. Ou o que é que eu tenho para poder ter acesso à informação, ter acesso a um produto. A logística mudou, transformou muito ao longo desse período, mas o que eu posso dizer é que mudou muito o estímulo. E ao mudar o estímulo, muda muito o tipo de reação do consumidor. A própria forma de anunciar mudou, né? Mudou total. Então a gente tem muito... Parece que é feito para o seu cérebro ser dissolvido em alguns momentos e aí você ser imerso por aquilo, ser abraçado, agarrado e não conseguir se livrar. E na verdade o que a maior parte dos e-commerce das plataformas digitais fazem para compra é justamente isso. Eles criam uma estratégia para compra por impulso cada vez maior, em que você se vê ali como um passatempo, é uma loja que está na palma da sua mão, ou várias lojas dentro de uma única plataforma na palma da sua mão. Basta um clique. Basta um clique. Né? E até por assistente de voz que diga, fale, comprar agora que eu compro automaticamente e mando entregar em casa. Você está dizendo uma coisa de peso aqui. Então, para você que está em casa, olha só, o que o Bosco está dizendo é que as empresas hoje estão usando estratégias de marketing para a venda de produtos que estimulam a compulsão pelo consumo. Exato. Não é isso? Ou seja, um comportamento extremamente viciante da compra por impulso, que depois gera dívidas que a pessoa não pode pagar. Isso. Aí assim, na rede social você vê às vezes um influencer que diz, olha o sapato que eu estou usando, arrasta para cima, compra agora. E o cara vê lá, comprou, já era. Vai chegar o boleto. Né? E aí é essa questão que eles estão usando aí, que são ferramentas, são estratégias, né? E que podem pegar ali o nosso telespectador de surpresa. Totalmente. E aí quando eu falo isso, assim, já era assim no offline, digamos. Então as vitrines bem trabalhadas, lojas com cheiros, promoções, toda a comunicação visual né, dessas lojas. Mas quando você está no online, você não está fugindo, você abre o celular para poder ver a postagem que sua mãe lhe enviou ali no Instagram e cai em propaganda e vídeos viciantes que te levam para a propaganda. Então os estímulos eles são muito combinados. Aí prejudica essa percepção, a criticidade até muitas vezes do ser humano, né? Que a gente fala de jornada do consumidor, mas eu sempre digo a jornada do ser humano
que muitas vezes vai estar no momento de compra. Agora, falando dessa questão, você mencionou aí ser humano, né? Somos pessoas tendo uma experiência de compra. Eu penso que a experiência de comprar só pela internet, ela é incompleta em termos de experiência de compra. Por quê? Porque eu não estou utilizando todos os meus sentidos. Até pelo aspecto, por exemplo, de você passear na loja, entrar, experimentar. É um momento de autocuidado, Bosco, né? Sim. Que aquele clique ali, agora eu quero isso, agora eu quero isso, agora eu quero isso, ele rouba um pouco dessa riqueza, dessa experiência. Então a gente estava até conversando agora há pouco sobre a questão da experiência mista, né? Fala um pouquinho pra gente sobre a importância dessa experiência mista e até dando dicas de como é que a pessoa que está nos assistindo pode melhorar essa experiência, porque quando você, no meu entender, do aspecto terapêutico disso, sim, se você tem uma experiência mais plena, mais rica, o impulso de consumo pelo consumo... É mais envolvente. Ele acalma. Sim. Porque você está tendo uma experiência mais enriquecedora em termos disso, de compra, né? Do que simplesmente olha a foto, bota no carrinho, bota no carrinho, bota no carrinho. Quando vê, tem um monte de coisa lá que você nem queria tanto, ou enfim, esse exato. tipo de coisa toda. Às vezes você vai fazer uma revisão no carrinho e diz, eu botei isso, botei 2 vezes a mesma coisa. Às vezes acontece Pode isso. acontecer. Então, eu gosto muito dessa jornada híbrida, né? E é o que acontece, por isso que a gente fala da jornada do ser humano. O ser humano, ele é físico e ele é offline, né? A gente está em diversos momentos da vida, em diversos contextos ou pontos de contato diferentes com a empresa, né? Que aí quando eu falo híbrido é justamente isso. Quais pontos de contato eu vou utilizar para estar me relacionando com o meu cliente de uma maneira adequada, de uma maneira saudável. É lógico que o objetivo de toda empresa, nesses pontos de contato, é a venda no final. Né? E aí eu trato a venda como atendimento de necessidade. Então eu vou promover uma venda saudável. Não adianta eu vender 12 itens para o meu cliente, que vai se endividar, enfim, vai entrar num processo nocivo para ele e que talvez gere um dano psicológico ou maior em outras Uma experiência áreas. negativa, né? Que gera uma experiência negativa. A experiência negativa gerando coisas maiores até, né? Dificuldades outras. E a gente tem muitas pessoas que estão em momentos de fragilidade psicológica que a empresa precisa atentar para isso, precisa ter determinados cuidados. Mas a coisa está tão absurda, não sei se vocês viram esse estudo, mas que mostra que colocaram bebês para assistir vídeos, uma tela com um vídeo mais calmo e outra com um desenho que estava sendo elaborado. E cada vez que o bebê tirava a tela do desenho, eles entendiam, opa, tem que dar mais um estímulo para ele não tirar a visão da tela. Né? Não é tirar a tela do desenho, mas a visão da tela. E isso era um tempo médio de 3 segundos. Da perda de interesse? Da perda de interesse. Então, Então tem que estimular a cada 3 segundos. Isso é o que a rede social faz com a gente, isso é que os e-commerce fazem com a gente. Eles buscam esse estímulo, colocam no carrinho. Por isso tem tanto banner passando tão rápido que você não consegue acompanhar. E aí vai gerando inconscientemente o sentimento de estou ficando fora, estou perdendo alguma coisa, tenho que botar no carrinho. A sensação da urgência, da escassez, o que a gente tinha talvez ali no meio de uma mata selvagem, escuta o som de um bicho, de outro predador e você talvez comece a ficar em estado de alerta. Isso que você me fala me trouxe a imagem imediatamente, é como aquele turista que fica tirando muita foto de tudo. Né? É aquela coisa, eu tenho que guardar aquilo ali, eu tenho que ter tem que ser mais palpável a prova física da experiência. A experiência não basta guardar só no nível de sentir, eu tenho que ter algo concreto. Então, a compra, por exemplo, quando você vai numa loja de souvenir, lembrança de tal lugar que eu estou levando, aí eu levo lembrancinha para toda a família, aquela coisa. Olha, eu estive lá mesmo, né? Eu estive nesse lugar. Fotos que às vezes nunca vão ser nem vistas. Ou postadas ou impressas. Mas a pessoa, eles brincam muito com a cultura japonesa, né? Que o japonês faz muito isso, ele vê tudo atrás da câmera. E a compra compulsiva, ela tem muito isso, né? Ah, mas estava na promoção. Não é o estilo de coisa que você usa, não é, mas estava barato. Então eu não podia perder. É como se não gastar naquele contexto implicasse em uma perda e eu estou perdendo, eu não sei nem o que, mas eu estou perdendo alguma coisa, então bora comprar.
Eu já tive uma experiência que o consumidor, né, o meu cliente, o paciente, ele dizia assim, olha, eu comprei algo de R$100 por 70, eu economizei 30. Aí eu perguntei, mas você precisava dessa coisa? Não, então você perdeu 70. Né? Mas na lógica dele, não, eu economizei 30, né? Por conta de toda a situação ali, de algo que não precisava. E o marketing trata muito o quê? Que o seu ser passa pelo ter. Né? Então, ter objetos que te representam para você validar o seu ser. Então, isso vai gerando esse consumo cada vez mais para eu colocar um rótulo em mim. Que a gente fala que as pessoas fogem de rótulos, mas na verdade elas querem rótulos. Elas fogem do que elas querem não escolher querem ser. Elas querem escolher o seu próprio rótulo, né? Então, o tipo de roupa, o tipo de relógio, o tipo de meia, meia cano alto, meia baixo, e aí vai dependendo de tudo isso, mas cria esse poço absurdo. Se você falar da meia, eu achei que ia dizer da meia azul, ia falar da trem da meia azul. Opa. Veio ela na mente, veio a do pessoal do CrossFit, que é essa mais altinha, as coloridas. Eu agora estou fazendo coleção de meia quando eu viajo, né? Então, eu compro uma meia do lugar. E para usar, vou comprar uma coisa que seja útil para o meu dia a dia. Isso. Já uso meia, então estou comprando meias. Mas é justamente essa percepção. O meu ser, ele tem que passar pelo ter, que gera esse processo de consumo. É que se eu não tenho, eu não sou. Exatamente. Não sinto que eu sou. E hoje, cada vez mais, como a gente, de maneira geral, enquanto sociedade, né, eu peço até uma licença para falar isso, mas a gente está se dissociando do nosso ser. Claro. Justamente a partir desse processo de tantos estímulos, de massificação de grupos, né? Muitas vezes a gente é um número em um determinado lugar e aí vem essa necessidade maior do ser que está confundida com o ter. E tem uma coisa que o nosso telespectador talvez não pense muito, né? Mas você, quando está aí nessas redes sociais, vendo essas ideias difundidas aí de produto, compre isso, compre aquilo, o Instagram nada mais é do que um catálogo de serviços e produtos, né, à venda. Você pensa que está adquirindo um produto, mas na verdade o produto ali é você, não é não? Exatamente. E até tem uma frase, né, que diz muito isso. Se você não está pagando por algo, pode ter certeza que o produto é você, e é bem isso o que é a rede social. E muitas vezes a gente está pagando e ainda assim está sendo produto. Né, que é esse o grande que quando a gente vai para algumas outras plataformas de streaming que eu pago, mas ainda recebo propaganda. Né? Então, isso cada vez acontece mais, isso a gente tem que estar alerta, isso a gente tem que ter cuidado. E como é que a gente tem esse cuidado? É engraçado que eu vou falar de marketing, experiência, de venda, mas eu até agradeço a oportunidade de estar abordando dessa outra maneira, porque o marketing, que eu acredito, ele é um marketing realmente feito para a sociedade. Né? O negócio, eu trabalho com empreendedorismo desde que eu me conheço por profissional, porque eu acredito no empreendedorismo como ferramenta de transformação social. Né? Então eu não posso criar empresas que vão gerar pessoas viciadas, pessoas que estão fora de si, até mesmo pelo estímulo que eu estou gerando ali. Eu não acredito na empresa que tem essa formatação. Né? E aí vai estar dentro do conceito ESG, inclusive. Mas o cuidado que a gente tem que ter é essa criticidade ao consumir. Eu não estou falando somente de produto, só do que eu pago, mas o tipo de conteúdo que eu acesso na internet, o tipo de conteúdo que eu acesso fora da internet, o tipo de relacionamentos que eu estabeleço. Né? Então, vem um olhar para o ser integral. Como eu sou, como eu me reconheço, aí vem o meditar, vem o trabalhar do conhecimento, várias outras ferramentas, porque é isso que a gente vai ter para lidar com esse mundo. Por que eu estou brincando disso? Que a gente começou até falando um pouquinho sobre essa questão. Quando a gente tem menos recurso, né, quando o externo tem um recurso maior que aquele pequeno empreendedor, né, tem que ter mais criatividade, tem que ter mais presença ou mais consciência. Então eu vejo como sendo um desafio da sociedade hoje, cada vez mais, como eu vou ter mais consciência do ser, na minha individualidade, para que eu possa ser uma parte melhor para a coletividade, mas ao mesmo tempo, pelo menos que eu não caia em tantas armadilhas, que também a gente acaba caindo uma hora ou outra, mas não caia em tantas armadilhas. Né? E Bosco, para a gente finalizar nosso bate-papo, você teria alguma dica para a pessoa que está nos assistindo de como ela pode, no momento ali que está naquele impulso, naquela, né, com tantas informações, tanta coisa chamando a atenção, como é que ela pode dar uma... Opa, peraí, na hora da compra, né? Será que eu preciso mesmo? O que você teria como uma dica para dar para o pessoal que está nos assistindo? Eu vou dar uma dica que não é minha e depois eu vou dar uma dica minha. Perfeito. Que agora, recentemente, uma ex-CEO, um ex-chefe muito grande de uma grande plataforma de compras, talvez uma das maiores do mundo,
que saiu, né, não está mais na empresa, ela disse, olha, lá tudo é feito para lhe fazer comprar e comprar cada vez mais até o que você não precisa. Ponto. Então, ao colocar um item no carrinho, não compre de pronto. Espere um mês. Espere pelo menos uma semana, deixe um tempinho, se faz a reflexão, se pergunta, será que é necessário? Será que eu quero? Né? Então, essa é a dica dela, que a minha tá muito ligada com isso daí também, que aí... É porque muitas vezes quando você vai, depois quando você volta, a coisa nem parece tão bonita e tão atrativa como pareceu naquele momento, né? Exatamente, eu dei o tempo, surgiu o boleto da conta de energia e eu percebi que aquilo ali não era... Acontece de tudo. Eu realmente não era um estímulo do momento, do contexto e não do que eu queria de fato. Né? Que aí é o que eu levo. Sou eu que estou querendo isso ou estou sendo levado a esta conta? Né, e trazer a sua presença. Essa é a dica que eu dou. Né, porque será que esse estímulo é meu ou não? Isso é para tudo na vida. O cara me chegou no trânsito, sou eu que estou querendo reagir dessa maneira ou é o meio que está me fazendo e eu estou só me deixando levar? Geralmente não sou eu que tenho o impulso, é o impulso que me tem. Exatamente. Então é tomar justamente essa consciência, né, trazer isso à luz para perceber os nossos pequenos comportamentos. Né? Não comece querendo trocar tudo, pois eu vou parar de comprar. Vai aos poucos, vai se respeitando também. Né? A gente está com muitos estímulos, mas uma coisa que eu faço, eu tiro todas as notificações de todos os aplicativos, não só dos de compra do meu celular. Olha aí. Tiro tudo, porque eu estudo neuromarketing, eu sei o que é que estão fazendo comigo ali, né? Então, estudar, entender o que é que acontece também é um ponto muito positivo. E ver, isso é só meu, é só um impulso e foi gerado pelo quê? Então, esse que é o grande que chegar na raiz. Não é só esperar e não comprar no carrinho, e não é só refletir, será que é? Mas entender o porquê que eu estou pensando o que quero naquele momento, ou querendo de fato, entender a raiz daquilo e caso eu comece a perceber, realmente é uma ansiedade, realmente é só para poder parecer ser igual tal qual. Eu vou tratar isso em mim. E aí a busca pelo autoconhecimento, terapia. Essa dica é muito valiosa. Literalmente de milhões. Você pode economizar muito dinheiro com ela. Bosco, amei falar com você. Eu espero que você volte outras vezes. Já fica o convite feito. Já fica feito. Porque tem mais conversa ainda sobre essa coisa do consumo. Acho que é muito enriquecedor, é muito relevante para as pessoas que estão em casa. Serve para os dois lados, né? Serve para o empreendedor, para quem está querendo vender e para quem está querendo comprar e essa consciência. Muito obrigada por compartilhar esse conhecimento com a gente aqui. Dessa forma, foi assim uma alegria imensurável te receber aqui. Gratidão. Feliz, gratidão. Que agradeço total. A gente vai para o intervalo e volta já. Fica com a gente. O melhor da vida é viver, curtir um momento sem se preocupar. A Vita Plus surgiu para cuidar da sua saúde com qualidade e praticidade. Você não precisa mais sofrer com deslocamentos e exposição a ambientes hospitalares. Atuamos em todo o estado com a missão de garantir a você acesso a um serviço de saúde com qualidade, com o máximo de comodidade e segurança, buscando sempre a excelência. Conosco você pode esperar pelo que mais prezamos. Atendimentos eficazes por médicos qualificados e experientes. Contamos com uma equipe especializada de profissionais de saúde capacitados e preparados. Estamos comprometidos em atender às suas necessidades de saúde de forma eficaz e humanizada. Assine agora e tenha acesso imediato a todos os nossos benefícios. Vita Plus é bem-estar. Vita Plus é segurança. Vita Plus é saúde que te acompanha. A vida vale a pena ser vivida. Pessoal, de volta aqui no Melhor da Vida, agora com a gente, Dr. Pedro Filgueira. Dr. Pedro, seja muito bem-vindo, obrigada pela sua presença. Dr. Pedro é urologista, especialista em cirurgia robótica e vai falar com a gente sobre um assunto que é muito importante para a saúde dos homens, a saúde íntima dos homens, que é a varicocele. Doutor Pedro, explica pra gente o que é varicocele. Pronto, a varicocele nada mais é do que as varizes do testículo, né? São as varizes do testículo, ou seja, é uma doença masculina, né, que ela é mais comum a partir dos 15 anos de idade, a partir da puberdade masculina,
E a gente diagnostica mais essa doença da varicocele entre essa faixa etária, entre os 15 a 30 anos. E existem sintomas ou é só da pessoa se observar mesmo e visualizar essas varizes? Pronto, geralmente o homem ele pode visualizar também, né, e procurar o urologista a partir disso, de alguma alteração, né, na região genital, mas existem algumas queixas também específicas da varicocele, que são as varizes do testículo. Dentre elas, né, a dor testicular, né, pode sentir dores, tá certo? Então, se a pessoa sente algum tipo de dor, se queixa de dor, pode ser um sintoma de varicocele. Interessante que são 2 testículos, a dor pode ser unilateral. Pode ser. Na maioria das vezes, né? Ou bilateral, exato. Dos dois lados, né? Bilateral dos dois lados. Com relação à varicocele, por exemplo, a lateralidade, já que você abordou, Thiago, é importante falar isso, que a varicocele ela é mais comum do lado esquerdo, né, no homem, entendeu? Interessante. E assim, aí qualquer dor do lado esquerdo, né, da região, né, do lado esquerdo, da genitália do lado esquerdo, também levantar essa hipótese da E é uma varicocele. dor, interessante, é uma dor em agulhada, é uma pontada que ele sente. Na verdade não, é uma dor mais em peso, né, uma dor pesada, né, uma dor mais surda, né, que a gente descreve, né. É uma dor que dá para aguentar e esse é o pior até, né? O homem já não gosta de se tratar. Se não for uma dor muito alarmante, agora isso que o senhor está Exato. falando, doutor Pedro, é muito importante porque normalmente não existe esse hábito nas famílias de levar o adolescente à consulta com o urologista. É importante a partir dos 15 anos, né, doutor, que haja visitas periódicas de check-up, ou mesmo para conversar, tirar dúvidas, né, sobre questões da intimidade, da própria higiene íntima, do quando a gente homem, do pensa em rapaz. mulher, né, como você diz, Exato. Na puberdade, na menstruação, ali na menarca, a primeira menstruação se leva e tem todo um cuidado ali com a menina. E com o rapaz não. Exatamente. Né? Acha que ele vai aprender só, né? E assim, a gente está aproveitando até o urologista aqui, que começou falando da varicocele, mas existem outras doenças, né? E até abordando agora o tema, é a saúde urológica, a saúde ali da região íntima do rapaz, né? Ali a partir dos 15 anos. Tem outras questões, né, doutor? Tem a fimose também. Eu queria que o senhor falasse de outras questões de saúde do adolescente. Sim, exatamente. A gente, durante uma consulta, né, urológica do adolescente, a gente aborda todas essas questões com relação à orientação, né? A gente examina, vê se está se desenvolvendo tudo bem. A questão da fimose, que é a impossibilidade, né, de expor, né, a cabeça, que é a glande, né? Essa aí é uma condição que afeta muitas crianças e adolescentes e que realmente, assim, a gente tem que orientar, né, os pais, né? Os pais muitas vezes não sabem como é que deve proceder, né? Às vezes a gente tem que fazer algum tratamento, né, seja com pomada, né, medicamentoso. Às vezes precisa realmente fazer algum tipo de procedimento cirúrgico, né? Porque isso pode causar até algum processo inflamatório se não for cuidado. Exatamente. Aí é um fator de risco para várias doenças, né? Doenças infecciosas, né? Infecções da região genital, né? E também, se não for tratado, né? E com o passar do tempo, né? Essas doenças e a fimose pode até evoluir também é um fator de risco para câncer, né? Da região genital no homem também. Inclusive um aspecto interessante que eu queria que o senhor esclarecesse, existe uma relevância da questão da idade para tratamento dessas doenças, como a fimose, a varicocele, por exemplo? Sim. Cada idade, né, do homem, né, a gente tem doenças mais específicas, né, exatamente. Então, o tratamento, por exemplo, da fimose, ele é melhor conduzido se for logo no início, enquanto o paciente ainda é bem jovem, do que se deixa evoluir para a idade adulta, por exemplo. Sim, exatamente. Geralmente a gente já começa o tratamento da fimose, né, durante a infância mesmo. Então a mãezinha que está nos assistindo, né, ela fazer uma manobra de puxar o couro ali excedente, e o normal seria expor toda a glande, né, até a parte final que tem como se fosse um batente. Ela teria que conseguir extrair tudo. Havendo essa dificuldade, já ficar em alerta. Isso pode ser feito até na hora da troca da fralda. Toda criança, né, do sexo masculino, na verdade, ela nasce com a fimose, que a gente chama de fimose fisiológica, né? E assim, a partir dos 2, 3 anos de idade, né, quando já se começa a observar que não se consegue expor a glande, né, totalmente, aí a gente começa a fazer um acompanhamento, né? O ideal é fazer um acompanhamento, né, dessas criancinhas, né, esses bebês, dessas crianças, e
começar um tratamento, seja ele, né, medicamentoso, né? E se não der certo, geralmente quando não dá certo, aí a gente procede para uma cirurgia, né? Uma pequena cirurgia para retirar o excesso de pele, né? Doutor Pedro, a título de esclarecimento para quem está nos assistindo, é verdade como é que é isso de que a varicocele pode causar esterilidade no homem? Pronto, exatamente. A varicocele, né, que são as varizes, né, do testículo, muitas vezes elas são assintomáticas, né? Porque 10 a 15% dos homens têm varicocele. E na maioria das vezes não sentem nada, os homens, certo? E mesmo sem sentir nada, né, quando chegam na idade adulta, alguns deles vão ter problemas para engravidar, né? Vão ter queixas de infertilidade. E aí quando você examina o paciente, algumas vezes eles têm a varicocele. A varicocele, ela é a causa, né, de infertilidade primária, né, reversível, a principal causa de infertilidade primária reversível no homem, né? E aí com a cirurgia a gente consegue reverter essa infertilidade do homem. Segundo a história da família. Devido à varicocele. Né? A história de toda a família Sim, mudada. Sim. E a gente com a cirurgia hoje em dia, né? Hoje em dia tem cirurgias minimamente invasivas para varicocele, né? Através do microscópio a gente faz a cirurgia, que é uma cirurgia muito delicada, né? A gente vai atrás dos pequenos vasos dilatados, né? As veias dilatadas do testículo, faz a ligadura, né? E tudo, e também com um microdoppler, geralmente, né? Que é com um probezinho específico só para a gente identificar onde é que está a artéria, né? Para não machucar outras estruturas ao redor dessas varizes do testículo. Abordar somente o que está realmente adoecido e inflamado. Sendo uma cirurgia assim delicada, mas a recuperação ela é tranquila? Doutor? A recuperação tranquila, né? Média quantos dias de repouso? Geralmente 10 dias. 10 dias de repouso. Doutor, agora o senhor abordou um tema que eu sei que muitos homens aí sofrem e temem, né? É a questão da cirurgia robótica, a cirurgia minimamente invasiva. Vamos pular um pouquinho, a gente estava falando ali da saúde do homem, da criança, do adolescente, mas a cirurgia, quando a gente vai falar ali de uma retirada da próstata e a perda da potência, né, todo esse drama que muitos homens não querem fazer, adiam por medo dessa questão. Por associar a impotência. Exatamente. Uma das formas de a gente diminuir, né, esse trauma, né, durante essas cirurgias aos homens que têm câncer de próstata, hoje em dia é fazendo uso da tecnologia, né? E hoje em dia a tecnologia é a tecnologia robótica, já disponível, né, aqui em Fortaleza desde 2015. As plataformas robóticas, né, estão disponíveis aqui em Fortaleza desde 2015. Através delas, a gente consegue minimizar os traumas aos tecidos ao redor da próstata e aí consegue conservar, né, por exemplo, os nervos da ereção, né? E também a musculatura que faz com que o homem tenha a continência urinária. Isso aí tudo minimiza, né, tanto a questão da disfunção erétil, que é os problemas de ereção, né, após a cirurgia da próstata, quanto também a continência urinária, né, que é a incontinência urinária, que é a perda de urina, né, após a cirurgia, né? Involuntária após a cirurgia. E assim, quanto mais cedo se aborda, menor o risco. E infelizmente o pensamento popular é de postergar, é de atrasar, de não procurar investigar. Normalmente quando chega a época, ao ponto de sintomas, né, e consequências maiores, aí já está mais difícil o tratamento. E acaba tendo maior risco. Doutor Pedro, existe uma frequência ideal para as visitas ao urologista? Qual seria a assiduidade ideal dessas consultas preventivas de acompanhamento? A gente recomenda que todo ano, né, o homem procure um urologista. Pelo menos uma vez por ano. Exatamente. E a partir dos 15 anos o senhor recomenda essas a gente recomenda uma consulta inicial, né, também, para ver se tem algum problema, né, o desenvolvimento está tudo ok. E a partir disso, até para ter orientação sobre prevenção de DSTs, que são as doenças sexualmente transmissíveis, né? E a partir disso a gente define, né, com o paciente, dependendo também dos sintomas, sinais, alguma coisa, a periodicidade, né? Anual. Para um acompanhamento, né? Exato. Perfeito. E existe um contato do seu consultório para pessoas que queiram informações para marcar consulta? Tem sim. A central de marcação da gente, né, no 85, né, 992524840. Perfeito. E o seu Instagram também, né? Tá aparecendo aí na tela. O Instagram. Você tirar mais dúvidas. No arroba Dr. Pedro Filgueira. Excelente. E sobre a saúde do homem, o senhor queria deixar mais algum recado?
Sim, acho que vale a pena, né, todos os homens realmente procurarem um urologista, né, hoje em dia que ainda no Nordeste existe um grande tabu, né, Verdade. Aqui com relação à saúde masculina, né, o homem geralmente só procura o médico quando ele já está sentindo alguma coisa, né, mas na verdade a gente deveria sempre se prevenir, né, essa é a questão realmente principal, porque a grande maioria das doenças aí mais importantes do homem, né, por exemplo, o câncer de próstata, que a gente abordou um pouco, ele é uma doença que no início ele não dá sintomas, né? E é o câncer, é o principal câncer, né, no homem, né? A partir dos 50 anos é o câncer mais incidente no homem, né? O grande tabu, doutor, para esses homens, que é o malfadado exame de toque, que é o medo dos homens, né? Muitos procrastinam a visita ao urologista por medo desse exame, né? Esse exame ainda é fundamental, é a principal fonte de diagnóstico? Não é o principal exame, né? Mas ele é um exame que faz parte do exame físico, né, do homem. É um exame indolor, rápido, né? E ajuda, né? Por quê? Porque até 20% dos homens que têm câncer de próstata tem o PSA normal e o toque retal pode estar alterado, entendeu? Ou seja, o toque retal e o PSA, eles se complementam, né? O PSA é o exame de sangue. O PSA é exatamente o exame de sangue, né? Também recomendado, né, pela Sociedade Brasileira de Urologia, que se faça anualmente a partir dos 50 anos, né? No caso no homem, né? Mas só o exame de sangue não é suficiente para o diagnóstico. É preciso, sim, fazer uma consulta com todos os procedimentos pertinentes para ter um diagnóstico adequado, inclusive o exame de toque. Eu estou falando isso, doutor, com certeza. Porque o meu pai morreu de câncer de próstata. E ele era um dos que procrastinava, né? Essa coisa da consulta. A geração dele tem muitos tabus ainda em torno disso, né? E isso pode levar a consequências graves a ponto de ser inviável até um tratamento adequado que leve até a óbito, né, doutor? Sim, com certeza. Doutor, eu tinha visto também um estudo sobre o câncer peniano. Parece que os números do Brasil e do Ceará são índices alarmantes também. Aumentando. Né? E parece estar relacionado à higiene. A simples higiene, né? Queria que o senhor falasse um pouco aí sobre isso. Pronto, o câncer de pênis, né, ele é muito incidente no Brasil, principalmente no Nordeste, né? O estado que é mais incidente é o Maranhão, né, seguido aí dos outros estados, principalmente também o Ceará está incluso. E aqui os urologistas, né, de maneira geral, né, têm grande experiência com câncer de pênis por causa disso, né, a incidência é bem grande. Os fatores de risco são relacionados principalmente a má higiene, né, do pênis. E já que a gente está falando outros fatores de risco, a fimose. Sim, mas aí eu queria pegar esse gancho para que o senhor pudesse passar para quem está nos assistindo, porque não se fala do assunto. O nosso propósito aqui no programa é justamente levar essa informação, Sim. porque isso é relevante para a saúde das pessoas no dia a dia, né? Exato. Então, qual a sua orientação, que dica que o senhor daria? Qual é a melhor forma de manter a higiene do pênis bem feita para prevenir esse tipo de doença? Pronto, todo dia lavar o pênis, né? Tem homem que realmente, primeiro tomar banho, né? Todo dia. Depois lavar, né? Pelo menos uma vez por dia. Porque é muito delicada aquela parte da pele que fica, né? Aquilo ali tem que esticar. Exatamente, tem que se expor, né? Tem a que região, esticar e lavar né? bem, da cabeça, né? que é a glande, exatamente. E lavar com água e sabão, né? Esse aí é o principal, né? O primordial. Muito bem tirar a sujeira, também, né? Tirar primeiro, né? Exatamente. E também lavar com água e sabão. É interessante que, assim, quando se esgaça, você nunca fez isso, existe também uma coleção branca que fica ali na região, né, abaixo da glande, que inclusive pode ter um mau cheiro. Isso, é o esmegma. Isso. Então, se você tem acúmulo de esmegma, você já está lavando mal, está tratando mal o seu pênis. Exatamente. Também é um parâmetro, né? Parâmetro. Com certeza. Então, faça essa higiene, esgace, lave bem, pelo menos uma vez ao dia com água e sabão, né? E essa substância branca, ela é como se fosse uma massinha, né? O esmegma, se tem, você já está devendo, você já não está fazendo uma higiene tão adequada. Se por acaso, né, houver alguma mancha, alguma lesão, né, na região peniana, que esteja se prolongando por mais de 2 a 3 semanas, o ideal é já procurar um urologista para avaliar. Interessante. Tá certo? Não deixar lá, né,
escondido, tá certo? Doutor Pedro, então, disso que o senhor está falando, é muito importante o próprio homem se observar, né? O autoexame, assim como a mulher faz o autoexame de mama, né? Detectando nódulos na mama, o homem tem que estar também alerta, se autoexaminando. Sempre de O olho. que o doutor Pedro falou é muito importante, que assim, existe a possibilidade, né, dentro das doenças, uma úlcera, que aí chama muita atenção, é um buraco, uma ferida mesmo. Caraquenta. Existe um nódulo, um pólipo, que é como se fosse uma verruga, é algo alto, mas existe uma mancha. Sim. Né? Então a importância do homem estar olhando, porque uma mancha pode significar uma doença e algo até mais sério, e às vezes passa despercebido. E o homem precisa conhecer, né, não só o exuberante, né, a ferida grande, grotesca, mas também... E aí, na consulta a gente avalia, né? Existe exame chamado peniscopia também, né? Que a gente faz. E é muito importante, né, doutor, que se tenha essa atenção e essa consciência da importância da prevenção no ato sexual. Existem outras formas de controle ou de prevenção que o homem possa estar fazendo na hora do ato sexual para prevenir doenças? No ato sexual realmente é mais, né, a questão da proteção da região da genitália com a camisinha, mas existe, por exemplo, as vacinas, né, hoje em dia, que você consegue também se prevenir contra algumas doenças sexualmente transmissíveis. Como herpes, né? Como, por exemplo, o HPV, né, e as hepatites, né, tudo isso. Por exemplo, o sistema público ele já fornece, né, vacina contra o HPV, principalmente para as meninas, né, e agora também para os meninos oferece também. Qual é a idade? Pronto, a partir, se eu não me engano, na menina dos 9 aos 13 anos, né, nos meninos dos 11 aos 14, certo? E no seu ponto de vista, é importante que se leve esses meninos para tomar essa vacina? Sim, exatamente. Protege tanto para as verrugas, né, vulgares, né, quanto também para as verrugas genitais, né, que são um fator de risco para câncer de pênis também. Interessante, doutor. Vou contar aqui um caso que eu vivi no consultório e que resume bastante o que a gente vem falando aqui. Era uma mãe que estava com a queixa ali de inflamação do filho dela de 10 anos, né, de inflamação peniana, e aí dentro das orientações eu disse, esgace e lave a região, né, que pode ser uma inflamação ali relacionada ao esmegma. E aí ela disse, fala doutor, eu nunca fiz isso. Aí já ficou um alerta, né? Criança de 10 anos e ela nunca fez uma higiene adequada e tal. E quando ela fez, eu achei interessante a forma como ela expressou, que eu acredito que seja uma referência aí para quem está nos assistindo. Ela disse assim, doutor, a pintinha do meu filho virou um pênis. Né? Que ela tinha como se fosse infantil, ter o prepúcio e ela não mexia. E aí quando ela mexeu, foi lavar por conta já do adoecimento, ela entendeu como se fosse de outra forma. Ela disse, fala, meu filho, o pênis dele já é maduro. Como se ela nunca tivesse realmente nem visto e não associava a um item, né? Sim, do homem que precisaria dar cuidado. Nessas consultas, né, iniciais, a gente tem que orientar tudo isso realmente, né? Porque às vezes o que é óbvio pra gente, realmente para os outros é importante também mudar a percepção da figura do urologista no contexto de saúde. Porque o urologista se tornou uma referência para homens que sofrem de impotência, acredito que seja um maior motivo de procura, né? Problemas de disfunção erétil, ejaculação precoce, esses problemas, ou então processos inflamatórios e câncer, né? Mas é importante que a gente entenda, você entenda, né, na sua família, na sua casa, que a figura do urologista é de uma presença de uma especialidade médica fundamental para a saúde da família como um todo, porque um problema de saúde desse que afeta um membro da família, afeta a família toda, né? E é importante a gente entender que o homem também precisa de cuidado tanto quanto a mulher, tá? O homem não é tido como sexo frágil, mas ele adoece também. E a gente vê também a questão que ele falou, a partir dos 15 anos, a família pode ter um aliado, um especialista na região, né, explicando para aquele adolescente o mundo que está mudando dentro dele, né, e vai ter um olhar técnico, científico, especialista para explicar algo que vai ser muito importante para o resto da vida daquele menino. Para a vida toda, né? E como o doutor falou, às vezes os pais não estão preparados, não têm o conhecimento necessário,
E aí essa ideia a partir dos 15 anos levar a um especialista, a urologista, para ter esse parceiro que vai ser útil para o resto da vida daquela criança. Isso interfere, falando do aspecto terapêutico, né, que é a minha área, até na autoestima. Sim. Desse rapaz, né? É importante o entendimento não só das funcionalidades, mas se brinca assim que o pênis é o companheiro, né, do rapaz, do homem, né? Então é como se fosse assim um parceiro ali. Eles até conversam entre si, alguns, né? Tem umas histórias, mas a conexão do emocional, o masculino com o próprio pênis, Freud já trazia muito essas questões, né, do fálico. É muito importante perder essa barreira e entender o que está acontecendo comigo, por que funciona assim, por que isso não funciona. Isso, né? Tirar todas as dúvidas. Tirar todas as dúvidas com alguém que tem conhecimento profundo e até científico sobre isso, que tem autoridade realmente para dar um conhecimento que é perigoso. Hoje a gente tem tanta coisa na internet que acaba sendo desinformação, né, doutor? Demais, na área de vocês, principalmente, na minha também, tem muita desinformação, muita gente que fala, transformando opinião em informação, né? Sim. E as pessoas vão lá, elas veem isso, elas acreditam, e daqui a pouco tem um influencer lá falando, esse negócio de camisinha é besteira, e a pessoa segue, ou, não, cara, vou lá fazer um exame de toque, eu sou lá, já vi isso, inclusive, eu sou lá homem de deixar homem pegar, né? Quer dizer, isso eles tudo... não medem, né, o tamanho da influência o tamanho que eles do dano têm, que e o dano estão que pode causar. Podendo ferir a saúde das pessoas com isso, né? Então vamos quebrar tabus, vamos nos libertar do preconceito e entender de uma vez por todas a relevância do profissional de saúde íntima do homem na vida familiar. É fundamental que vocês entendam que precisa haver essa consulta desde a puberdade para saúde não só fisiológica, mas também mental desse adolescente, né? É isso aí. Concordo plenamente. Quer dizer mais alguma coisa, doutor? Acho que deu para abordar várias áreas, né? Vários interesses, várias áreas de interesse da urologia, né? A gente acho que vai conseguir entrar, né, na mente de várias pessoas, assim, com relação à prevenção, ao diagnóstico, né, das doenças que a minha área trata, né, da urologia. Excelente. Perfeito. Inclusive trazendo essa questão da visão do médico como um todo, até foi excelente. Do médico generalista, né? Médico, gente, não é para procurar quando está doente só. A medicina, ela tem todo um caráter preventivo que as pessoas precisam entender. Você precisa entender que a consulta periódica, as especialidades médicas, é uma questão de prevenção, tá? E a prevenção torna muito mais fácil você tratar e evitar o agravamento de problemas. Às vezes a gente vai numa consulta preventiva, detecta lá uma coisa que nem... antes mesmo de virar doença. Aí é muito mais rápido, mais fácil, indolor, tratar com muito mais eficiência, né? Do que deixar a coisa progredir e procurar um médico só quando os sintomas aparecem. Porque quando os sintomas aparecem, o teu corpo já está gritando para você ir, geralmente você vai para uma emergência. Talvez já tenha perdido tempo já. Exato. O time. Exato. Né? Excelente. Doutor Pedro, eu agradeço muito pela sua presença, por compartilhar com a gente esse conhecimento. Parabenizá-lo pela sua dedicação, pela sua vocação, né, que é muito importante à saúde do homem, e eu espero que realmente esse contato aqui com essa entrevista tenha aí na sua casa quebrado tabus e crenças limitantes em relação à urologia e à prevenção à saúde íntima masculina, do homem. É verdade. Então, foi um prazer, doutor. E se você quer ver mais saúde, fica aqui com a gente no Melhor da Vida. E aí, Thiago, mais um programa, né? O que você achou hoje? Foi excelente. Falar sobre saúde do homem, principalmente como a gente abordou aí, que você acompanhou desde o adolescente até a idade lá, senilidade,
foi muito importante e os outros assuntos também. Agora você vai refletir até o próximo sábado sobre toda essa informação e sábado que vem a gente se encontra para mais um Melhor da Mesa. É isso aí, segue a gente nas nossas redes sociais que estão aparecendo aqui e fica com a gente. Beijo e até a próxima. Em cada despedida